Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Sexta-feira, todos aqui querendo entender um pouco mais sobre a síndrome fúngica, entender se é o caso, se é realmente síndrome fúngica o seu problema. Então, hoje a gente vai conversar sobre diagnóstico, sobre sinais e sintomas. Eu espero que você vá juntando as pecinhas das nossas conversas aqui no Telegram, com o conteúdo que eu vou produzindo no feed. Você vai juntando essas pecinhas para entender o porquê. O porquê que você está se sentindo assim, se é realmente síndrome fúngica, se é isso que precisa ser tratado. Então, esse é o meu papel aqui com vocês. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Ontem vocês gostaram do conteúdo? Eu vi que um pessoal comentou na foto, pelo que eu entendi, deu para esclarecer. Como eu disse, cada vez mais a gente vai juntar as pecinhas desse quebra-cabeça. E eu quero entender qual é o sinal, qual é o sintoma que você sente, que você acha que é a síndrome fúngica. Eu vou citar todos e vou explicar todos, os mais comuns. Claro que no tempo aqui eu não vou conseguir detalhar, mas eu vou mostrar para vocês quais são os mais comuns e que muitas vezes a pessoa nem sabe que tem a síndrome fúngica, que ela vai só perceber que ela está com síndrome fúngica quando já está grave, quando está incomodando, quando causa dor, que foi o que aconteceu comigo. Como eu já contei aqui para vocês, no meu caso, primeiro foi um problema de pele, uma acne persistente durante aí uns 5 anos, dos 18 até os 24, eu fiquei tratando essa acne. Depois veio o meu problema nas mãos, que aí veio aquela dor no dorso da mão, as bolhas. O sinal tá bom? Vocês estão me escutando bem? Deu uma travadinha, mas já voltou. Boa noite. Então vamos conversar sobre os sinais e sintomas. Quero entender o que vocês estão sentindo, conforme eu for contando, eu quero que vocês coloquem aqui o que vocês sentem, que vocês têm dúvida se é a síndrome fúngica ou se não, se é outro motivo, é outra causa. Tá bem? Então, começando pelo rosto, pela pele. O rosto, normalmente, a gente acha que o problema é que tinha que acontecer, é algo que inesperado, que é só a gente passar alguma coisa que a gente vai estar curado. Então, normalmente, na pele, o principal sintoma que se persiste é a rosácea, é aquela acne que não melhora. Nos jovens, é uma acne persistente, aquela acne que dói, aquela acne que pode ser por bactéria, mas pode ser também por fungo. Só que aí, conversando, pensando na pele, normalmente a primeira linha de tratamento da pele era antibiótico. Eu tomei durante muito tempo antibiótico para tratar a acne. Eu até escrevi um post sobre isso. Tudo que me foi passado para tratar a acne. E em nenhum momento foi conversado sobre a alimentação. Só foi passado prescrição. Até porque o profissional que me atendia, ele não trabalhava com saúde integrativa. Passei com mais de um profissional. Ele ou ela não trabalhava com saúde integrativa. Então, todas as vezes que vocês forem procurar um profissional, veja qual é a linha de tratamento desse profissional. Eu não sabia disso. Isso aconteceu comigo. Eu sentia essa dor, esse incômodo. Eu sofria muito nas costas, na pele, no rosto, né? Eu tinha muita na região. E eu não sabia que existia uma linha de tratamento com saúde integrativa, uma linha convencional. Assim como a nutrição existe. Existe a linha convencional, a linha comum, estilo pirâmide alimentar. E existe a linha funcional, a linha integrativa, que olha a pessoa como um todo, que não vê só a caloria, que não fica ali só em um detalhe, ela vai observar todos os sinais e sintomas que você sente. Então, quando eu fui procurar um profissional para ver qual era o meu problema, eu não sabia disso. Eu não sabia que existiam essas linhas de tratamento. Então, foi me passado antibiótico para tratar uma acne. E veja, você já deve ter escutado isso aí, o quanto que pode ser perigoso eu tomar um antibiótico
que não seja indicado. Um antibiótico que é para tratar algo, para me ajudar, para tratar uma dor, né, um incômodo, porque querendo ou não, a acne é uma dor, causa um incômodo. A rosácea, aquela acne que não se cura, principalmente aqui na região do nariz. Então isso pode ser uma infecção fúngica. E se for uma infecção fúngica, não faz sentido algum entrar com um antibiótico. Então é isso que eu quero ir mostrando para vocês. A cada sinal e sintoma, como que é feito o diagnóstico da síndrome fúngica. Porque, na verdade, para a gente saber se a gente está com um problema, a gente precisa juntar o que a gente sente. Quais são os nossos incômodos, o que vem acontecendo com a gente, há quanto tempo eu estou me sentindo assim. Então, é preciso que alguém escute o que você tem a dizer. E você, como eu disse ontem, se conhece melhor do que ninguém. Você sabe as suas dores, você sabe aquilo que te incomoda, aquilo que você carrega há muito tempo, há anos talvez. Então, você sabe o seu problema, você precisa passar isso, você precisa ter tempo de falar aquilo que está te incomodando, aquilo que está causando o incômodo. Então, na pele, o problema mais comum, os problemas mais comuns é dermatite, acne, como eu disse, coceira. Então, pessoas que têm muita coceira nos pés, na pele, aquelas bolinhas nos braços. Sei se vocês já observaram algumas pessoas que têm muitas bolinhas aqui nessa região. Esse foi um sinal que eu percebi que eu fui juntando os sinais que meu corpo dava, que eu estava com a síndrome fúngica, que eu estava com algum problema que não era algo para se passar um corticoide, que não ia se resolver assim, que não era uma pomada que ia resolver o meu problema. Então a gente vai juntando esses pontos. Então na pele normalmente começa com coceira, pode ter problema de micose, pode ser uma micose superficial. E aí, associada com outras queixas, isso vai dar um diagnóstico de síndrome fúngica. Então, quem tem muitas bolinhas no braço, muitos incômodos na pele, pode ser um fungo. Se você está com muita caspa, por exemplo, isso pode ser um problema fúngico. Tudo indica que sim. Então, você vai juntar todos os sintomas que eu vou citar aqui. E aí você vai linkar. E aí você vai entender se você realmente tem a síndrome fúngica. É isso que eu quero mostrar aqui hoje para vocês. O cabelo, muitas pessoas se queixam da queda de cabelo. A queda de cabelo pode ser normal. A gente tem períodos que o nosso cabelo cai mais, por declínio hormonal, nos homens também. E tem momentos que ele está bem, que ele está mais bonito, mais viçoso. Só que se isso está ligado com outros sintomas, se seu cabelo está caindo, e você está com outros sintomas que eu vou falar daqui a pouco, que você vai juntar as pecinhas, isso sim indica que você está com um problema. E não quer dizer que você não esteja comendo o que você precisa. Provavelmente você não está absorvendo. Porque é esse o problema de você estar com a síndrome fúngica. Você tem uma competição de nutrientes com o crescimento ali fúngico. Então as suas células, então seu corpo ele precisa se nutrir, mas os bichinhos que estão lá dentro também precisam dessa nutrição. Então existe uma competição. Então dependendo da quantidade desses micro-organismos, eles podem deixar com que seu corpo fique em deficiência, é uma batalha. E o que a gente tem que fazer, qual é o papel da nutrição? É fazer com que isso fique equivalente, digamos assim, vivendo em harmonia. Porque não tem como a gente se livrar totalmente dos fungos, totalmente das bactérias, não tem como. Isso que a gente está vivendo hoje em relação aos vírus, o vírus, né? Não tem como a gente se livrar totalmente do vírus. A gente precisa entender o porquê, né? Algumas pessoas ficam mais doentes do que as outras e como que a gente pode fazer para amenizar esses problemas. E com relação aos problemas na pele, você vai juntar todas essas queixas que eu citei. Então, acne, a rosácea, bolinhas atrás dos braços, coceira, micose que não se cura, aquela micose persistente. Micose não é algo normal e você não tem que ter vergonha. Esse é um ponto bem importante. Não tenha vergonha de relatar o que você tem ou de conversar sobre isso, porque às vezes fica parecendo que só você tem.
Só você está com o problema. E isso é muito comum. Quem não teve um problema fúngico vai ter. Provavelmente vai passar por algum quadro. Então não tenha vergonha de falar sobre isso. É importante você entender o porquê. O porquê que você desenvolveu o problema para que você controle, para que você se trate, para que você evite, para que você tenha remissão, dependendo do caso. Tá bem? Então, a pele, os principais são esses, alguns, existem outros, né? As doenças autoimunes, como psoríase, urticária, doenças de pele que não têm um diagnóstico fechado, igual, por exemplo, que não é um problema de pele, mas já vou usar como exemplo, o hipotiroidismo de Hashimoto, doença autoimune. Então, tudo isso pode ter vínculos. Então, a gente vai juntando essas pecinhas do quebra-cabeça. Tem relação. Uma coisa, o nosso corpo ele é todo interligado. Vocês têm que sempre observar o corpo de vocês, é um só. Um problema que está na boca pode interferir no seu coração, por exemplo. Um problema de dente, uma infecção no dente, pode interferir. Uma inflamação, ela pode passar para outra parte do corpo. E normalmente a gente não observa esses detalhes. Então, se eu estou com um problema na minha pele, isso pode interferir em outras partes do meu corpo também. Então, você tem que ir observando sinais e sintomas. O que você está sentindo para você entender se é síndrome fúngica mesmo que você tem. Na boca, o que é mais comum, que eu vejo com muita frequência, é o biofilme da língua branca. Tá aquela camada branca, que é uma espessura assim que não sai. Se você passar a escova de dente, ficar escovando só com a escova de dente, ela vai continuar branca. E isso não é normal. Isso quer dizer que está tendo um estoque de micro-organismos ali na sua língua, fungos. E pensa, na boca, é o que você engole todos os dias. A boca é o que você beija, né? É o que você ali observa todos os dias. Então você tem que ter um carinho pela sua boca também, pela sua língua. Então tem que cuidar da língua. Porque os micro-organismos, os fungos que estão na sua língua, eles vão passar para o trato gastrointestinal. Então a língua branca é um sinal de que algo pode estar errado no seu corpo. Que algo vem se estocando no seu corpo ou brigando com o seu sistema imunológico. Tá? Então é um sinal de que algo talvez não esteja bem. Então você vai ligar. Eu tenho um problema de pele? Se eu tenho um problema de pele, eu estou com a língua branca, mais um sinal, certo? Então vamos passar o trato gastrointestinal. Otite, problemas no ouvido, zunido, coceira, principalmente coceira, pessoas que ficam limpando a garganta, isso pode ser um sinal, tá? Então você fica ali tendo que limpar a garganta o tempo todo. Isso é um sinal que tem algo errado. Isso não é normal, tá? Principalmente pessoa que fica coçando o ouvido. Vocês já devem ter visto algumas pessoas que elas ficam coçando e não passa. Então não é normal, tá? Isso indica que tem alguma coisa que precisa ser corrigida. Passando, trato gastrointestinal. Então vamos lá para o processo digestivo. A queixa principal em relação à digestão, que eu escuto, que eu recebo em consultório, talvez vocês possam contribuir falando se vocês estão com algum outro problema, é estufamento, gases. Aquela pessoa que fica com gases o tempo todo. Gases são normais, não tenha vergonha, já escrevi isso no post, não tenha vergonha dos seus gases. Mas o que não pode é ser aquela flatulência o dia inteiro, aquela flatulência com mau cheiro o dia inteiro. Isso indica que alguma coisa também não vai bem. Provavelmente você está com um quadro de desequilíbrio. Os micro-organismos não estão em equilíbrio no seu corpo. Como eu expliquei ontem, é normal a gente ter micro-organismos dentro da gente. Os fungos e as bactérias existem antes de nós. A gente teve que aprender a conviver com esses micro-organismos e a gente se adaptou bem, tão bem, que algumas vitaminas e algumas enzimas digestivas dependem de algumas bactérias. Só que os fungos, eles são difíceis de serem estudados. E não existe o fungo que é bonzinho. Ele quer alguma coisa em troca. Então, por isso que a gente tem que
respeitar e entender o que está acontecendo lá dentro. Então, se você vê que você tem um refluxo que não passa, uma distensão abdominal, muitos gases, muitos arrotos, presta atenção nesses sintomas. Então, voltando, a pele, coceira, acne, micose, rosácea, o ouvido, coceira no ouvido, o cabelo, presença de caspa, dermatite seborreica, tá? Então você percebe que no couro cabeludo tem alguma coisa errada também. E aí você come e você começa a se sentir mal. Então, juntando essas pecinhas, a gente vai chegar lá, tá? E não tenha vergonha, não ache que é só com você. Isso é mais comum do que você imagina. É porque é pouco falado, é pouco conversado, mas isso é muito comum. Essas queixas são muito comuns. E aí, juntando aqui no trato gastrointestinal, na hora do processo digestivo, aquela distensão abdominal, aquele incômodo, a pessoa que não vai no banheiro. Então, não é normal ir no banheiro a cada 2 dias, 3 dias ou passar uma semana sem ir no banheiro. Eu converso isso muito com as minhas pacientes. Então, se isso acontece com você, não aceite como uma normalidade. Eu sei que pode você ter esse problema há muito tempo, mas não é normal. Precisa ter um funcionamento, um peristaltismo. Então, o movimento do intestino, ele precisa acontecer. E se ele não está acontecendo, a gente precisa entender o porquê. E é por isso que eu estou dando essas pecinhas para você entender se é o caso da síndrome fúngica. Então, se o seu intestino não está funcionando e você está com muita flatulência, muito incômodo, muita distensão abdominal, isso pode ser um sinal. Porque os fungos e os outros micro-organismos, eles não ficam parados em apenas um local. Como eu disse, pode começar aqui na boca, ou pode começar na vagina, no pênis, tá? Que isso a gente vai conversar um pouquinho mais. Então, o nosso corpo, ele está ligado, todas as partes do corpo. Então, eu preciso observar um problema que começou e aí interligando com os outros para entender o que está acontecendo. O que acontece com os problemas fúngicos é que eles vão indo bem devagarzinho. Então, por exemplo, a pessoa tem o problema de pele, como eu citei, a acne ou a micose, e acha que é normal, não consigo tratar, tá ali há bastante tempo e convive com aquilo. E vai passando anos, uma década muitas vezes. Às vezes a pessoa tem uma década um problema de pele, uma década uma acne, uma década um problema na unha. E aí deixa, vai passando, vai passando. A constipação acontece muito isso. Então, quem convive com a constipação já fala, eu já tentei de tudo e não funciona. Eu como de maneira saudável, mas não funciona. Só que, na verdade, o problema, a raiz do problema, não é simplesmente uma falta de fibras. E normalmente quando a gente está com dor, com incômodo, a gente quer resolver rápido. E aí quando a gente está com problema digestivo, a gente vai lá e toma alguma coisa para tratar esse incômodo. O mais comum, quando a gente sente dor no estômago, as pessoas tomam o quê? Um omeprazol, um pantoprazol. Ou a pessoa simplesmente vai lá e toma um antiácido. E aí você só está mascarando, você não está tratando. Por exemplo, o omeprazol, o pantoprazol, pessoas que têm gastrite e elas não tratam a raiz do problema, elas ficam tomando essa medicação por mais de 2 meses, muitas vezes, e não conseguem linkar com o risco de desequilíbrio dessa microbiota, desses micro-organismos. E aí vem os micro-organismos oportunistas, que são os fungos. Cada vez mais vocês vão escutar falar de fungos, porque fungo é o menos estudado porque é difícil de ser estudado. A bactéria consegue estudar um pouquinho melhor, o vírus consegue. O fungo, ele é muito parecido, digamos, é um micro-organismo muito parecido com o nosso, tá? Não é idêntico, mas só para ficar um pouco mais simples. Então, para entender como que ele se multiplica, o que acontece dentro do nosso corpo, é um pouco mais complexo. Então, o papel que a gente tem que fazer, exercer, é neutralizar isso, é viver em paz com esses fungos, numa quantidade que não cause um transtorno para a nossa saúde. Mas aí a pessoa está com dor, com incômodo, quer achar uma solução rápida, que eu fiz isso também. Então eu te entendo.
Quando eu estava com problema nas mãos, quando eu fui no primeiro médico, a primeira coisa foi passar uma pomada de corticoide. Não me questionou detalhes. Perguntou o que eu tinha feito de diferente, o que eu tinha encostado, porque achava-se que era uma dermatite de contato. E eu sabia que não era. Por quê? Porque eu me conheço. Eu sei da minha rotina, o que eu faço. Eu estava bem, trabalhando normal. Eu estava com uma vida normal e uma alimentação boa, mas não estava ótima. Então, é esses pontos que eu quero que vocês observem. O crescimento fúngico, ele é lento. O problema que aconteceu nas minhas mãos não foi de um mês para o outro. A raiz do problema foi mais antiga, só que o crescimento fúngico ele vem acontecendo devagarzinho. E a gente não percebe. A gente vai sentindo que tem alguma coisinha errada, mas a gente convive bem com ela. Porque é assim que os micro-organismos se multiplicam. Eles não querem deixar você acamado, porque eles querem viver. Porque se você fica acamado, fica doente e não sobrevive, como no caso, por exemplo, de uma ebola, isso não é tão interessante. Eles querem ter uma hospedagem ali para o máximo de tempo que eles conseguirem. Então é isso que vocês têm que observar. Então observe que esses sinais e sintomas eles vão acontecendo aos poucos. Provavelmente algo que te incomoda hoje, isso que está te trazendo um transtorno, ela tem uma origem um pouco mais antiga e tem tratamento. Tem como você melhorar, tem como você entrar em remissão, tem tratamento. Então, em relação ao trato gastrointestinal, flatulência excessiva não é normal. Aquele desconforto, parece que comeu um quilo de alimento, não digere. Isso não é normal. Então, observem isso. E procurem não mascarar o problema. Não entrarem ali com algo simplesmente para mascarar. Para tentar ali apagar o fogo. Eu sei que é difícil. Eu sei porque eu passei por isso. Assim como o processo de emagrecimento, que está ligado, uma pessoa que não consegue emagrecer, normalmente eu faço uma investigação dos sinais e sintomas, rastreamento metabólico, e normalmente tem muita relação. Muita relação. Então, é um processo que é difícil quando a gente sente dor, a gente sente o incômodo, a gente quer se automedicar, mas não é o melhor caminho. Ele só vai mascarar o seu problema. E, continuando, agora vamos entender um pouquinho o que acontece na região da vagina e que pode acontecer no pênis também, que é a candidíase. Muitas mulheres se queixam de candidíase. Em algum momento da vida, provavelmente se você não teve, você vai ter candidíase. E o que acontece? A candidíase, essa levedura, esse micro-organismo, ele não tem só um tipo. Então, as mulheres que têm o de repetição, um problema de repetição, elas normalmente acham ou têm a certeza que é a cândida que está causando isso, que pode estar causando isso. E pelo que os estudos vêm indicando, não é. Os casos de repetição são causados por outras leveduras. Então, assim, o que fazer? Então, se não é causado por esse micro-organismo, é causado por esse outro, o que tem que ser feito? E aí foram investigar e viram que as medicações não tinham esse sucesso. Aquelas medicações, aquelas pomadas que normalmente tem em prateleira das farmácias, não tem sucesso porque os fungos, eles ficaram resistentes, assim como as bactérias ficam resistentes quando a gente toma um antibiótico com muita frequência, um tipo de antibiótico. Então, elas ficam resistentes. Então, a forma de tratar algo que é recorrente não é usando um antifúngico. Até quem viu a parte da medicação viu que eu citei e eu coloquei alguns pontos lá, tá? Então, a cândida de repetição, a candidíase de repetição, não necessariamente é causada pela cândida, tá? A maioria dos casos, pelo que tudo indica, não é. Então, por isso que a pomada acaba não funcionando para você. E você usa e aí não melhora.
E aí fala, mas e o exame? Se eu fizer um exame para identificar o que está acontecendo? Você pode fazer um exame para identificar qual é o tipo de micro-organismo que está causando o seu problema. A causa principal não vai ser mostrada ali no exame. O que fez você desenvolver a candidíase de repetição, que é o caminho? O porquê que você está tendo essa candidíase recorrente? É esse o caminho, para você entender, para você se tratar, para você se curar. O porquê. E aí vem a questão que eu comentei aqui com vocês dos parceiros. O parceiro sexual, o marido. Essa questão do ciclo vicioso ou círculo vicioso, essa é uma frase antiga de quem descobriu o primeiro antibiótico. Então, a gente precisa observar todo o cenário. Então, o nosso parceiro, se você está tendo um problema fúngico, você precisa conversar com esse parceiro ou parceira, tá? Porque pode acontecer com o homem, pode acontecer com a mulher também. A coceira, muitas vezes, tem uma coceira na virilha, tá? Então, isso é um sinal de um crescimento fúngico. Vermelhidão na virilha, até o post que eu coloquei hoje, citando algumas causas, que acaba até, consequentemente, tirando a falta do desejo sexual. Porque não tem como você ter um desejo se você está com dor, se você tem algo que te incomoda. Então, o caminho para o tratamento é você entender o porquê isso está acontecendo. Como saber o que causou esse problema? Aí você tem que olhar para aquilo que você faz todos os dias, para os seus hábitos. Então, você vai enxergar como que foi o seu cenário da sua alimentação na adolescência, na sua alimentação na fase adulta. E não é difícil a gente identificar quais são os principais problemas. E também não é difícil tratar. O que talvez seja difícil para você é entender o porquê isso aconteceu. É você fazer esse link. Como que foi a minha vida na adolescência? A partir do momento da infância, que você se recorda da sua alimentação, como que foi o seu perfil alimentar? Porque lembra que um problema fúngico, ele veio devagarzinho. Ele não aconteceu em 15 dias. Então você vem carregando uma quantidade de fungos a sua vida toda, todos nós. Por isso que eu repito aqui, não tenha vergonha do seu problema, não tenha vergonha se isso está acontecendo com você, tá? Não tenha vergonha. Então é importante você ir linkando como foi sua alimentação, a sua vida na infância. Você foi criado dentro de um apartamento, você foi criado junto à natureza. Você teve uma alimentação natural, com vegetais, com frutas, ou você teve uma alimentação industrializada, assim como eu, com miojo, com bolacha recheada, adorava Cheetos Tubo, salgadinhos. Eu tomava muito leite com chocolate. Não sei qual é a lembrança de infância que você tem. A minha lembrança de infância são esses alimentos, porque eram os alimentos que eu gostava, era o que tinha propaganda na televisão, era o que normalmente deixava a gente feliz, e normalmente os nossos pais querem deixar a gente feliz e acabavam comprando esses alimentos. Então, eram os alimentos mais presentes aí na minha rotina alimentar. Então, vindo para a fase adulta, a gente vai juntando os embutidos. Então, quem não teve uma infância regada, por exemplo, com salsicha? Eu não gostava muito de presunto, né? Mas salsicha estava presente na minha alimentação. Por isso que eu falo para você, se você está passando por isso, tem tratamento. Eu tinha uma alimentação ruim, tenho várias pacientes que tinham uma alimentação que teve a presença de vários alimentos que não favoreciam a saúde e conseguiram melhorar, conseguiram se tratar, emagreceram, porque é uma consequência, a perda de peso é uma consequência. E você não precisa fazer uma dieta de baixa caloria, porque quando você começa a comer compulsivamente, principalmente doces e carboidratos refinados, isso é por conta principalmente dos micro-organismos que estão dentro de você. Você não está comendo sozinha. Essa vontade não é só sua. Pode ter certeza disso.
ou seu, no caso dos homens, conheço muitos homens, muitos pacientes que são homens, consomem muito doce também, muitos carboidratos, muita cerveja. Então você está alimentando esses micro-organismos, tá? Então é preciso entender a raiz, a origem desse problema, para você ir linkando e perceber por que que houve esse crescimento fúngico, por que que isso está te incomodando agora. Então, com relação ao intestino, a tudo que envolve, então saiba que não é normal você ter fezes ou num formato pastoso, diarreia, ou ficar 2, 3 dias sem evacuar. Não é normal, não aceite isso, tá? Não aceite isso. Então você tem que linkar todos esses pontos que eu falei aqui e observar o que que você tem, o que está acontecendo com você. Você está com esse incômodo? E aí juntando eixo, intestino, cérebro. Sabe essas pessoas que são deprimidas e que normalmente está feliz, depois está triste, está ansiosa, muda de opinião. Não estou falando de diagnóstico de bipolaridade, estou falando de um estado emocional. A mulher, isso pode acontecer uma TPM com depressão. Nos homens, a questão da ansiedade, da irritabilidade, isso acontece na mulher também. Tristeza. E normalmente quando você tá com essas queixas e você vai num profissional, num psiquiatra, antes de você ir no psiquiatra, se isso estiver acontecendo com você, olhe e observe esses sinais e sintomas. Porque se você estiver com um problema fúngico, isso tem relação com as suas bactérias também, aquelas que vivem no seu organismo. Então quer dizer que normalmente a sua função hormonal, a sua produção de hormônios, provavelmente não está funcionando muito bem. E isso pode trazer as consequências, que é aquela vontade de não fazer nada, que é acordar já cansada, que é achar que o problema é você achar que não tem sentido você fazer algumas coisas, você se sentir incomodada e achar que você é preguiçosa ou preguiçoso. E não é, gente. Eu falo isso pela investigação, rastreamento metabólico, sinais e sintomas que eu faço em consultório. Eu percebo isso. E conversando também com as pessoas que eu dei curso, eu percebo que isso é muito mais frequente. E vejam, eu dou aula na Faculdade São Camilo, na pós-graduação. E lá, muitas alunas e alunos passam por esse tipo de problema e não sabem que estão passando por esse tipo de problema. Então, quando a gente trata alguém, a gente precisa estar bem. Então, muitas vezes a pessoa está com um problema e ela não sabe o que ela tem que fazer. Assim como um psicólogo tem o seu psicólogo, nada impede de um nutricionista ter o seu nutricionista. Porque às vezes a gente precisa que o outro cuide da gente, porque a gente está cuidando do outro, tá? Estou falando isso porque eu sei que muitas nutricionistas me seguem. Então, se isso está acontecendo com você, se você está com esse incômodo, seja no intestino, seja com uma doença de repetição, a infecção urinária, lembre-se que tem translocação bacteriana ali, e aí junta com a questão fúngica. Quando a gente urina, o papel é expelir micro-organismos, a gente manda embora. Por isso que depois da relação é tão importante ter esse cuidado. Só que se já tem um fungo oportunista ali, e você não está nutrido ou nutrida, se você já está com o sistema imunológico comprometido, então essa competição, quem ganha é o fungo, quem ganha é a bactéria. E aí você fica tendo infecções recorrentes. Por isso que acontece os problemas de repetição. Então aquele problema de pele que não melhora. Aquele problema na cabeça. Normalmente aquela coceira, a descamação, a dermatite. Então não é normal e tem tratamento. Assim, você vai ligar todos esses pontos que eu conversei aqui hoje, vai juntar essas pecinhas para entender se é o seu caso. Se você está com essas queixas, se você tem uma vontade voraz por carboidratos e doces, isso indica que provavelmente você está com a síndrome fúngica sim.
Você não consegue ver o fungo. A gente não consegue ver a bactéria, assim como a gente não consegue ver o vírus. A gente convive com eles, eles estão por toda a parte. O que a gente consegue ver, observar, é o sinal e o sintoma. Então, por isso que na clínica, na prática, o sinal e o sintoma é o padrão ouro para avaliação. Então, se você está com um problema, você tem que observar o sinal e sintoma, relatar esse sinal e sintoma, e juntando essas peças do quebra-cabeça, a gente entende o que está acontecendo. As doenças autoimunes, até hoje, elas não têm um diagnóstico fechado. O que causou a doença autoimune? Assim como muitos aqui perguntam, o que causou a candidíase de repetição? Por quê? Porque está ligado com tudo que está à nossa volta. E a gente tem como tratar isso. A gente olhando como que foi a nossa vida, o que a gente está fazendo, o que a gente está comendo, os produtos que a gente está usando, a gente consegue tratar. E saiba que você não está sozinho, não está sozinha. Eu sei porque tem muitas pessoas que têm vergonha, às vezes, de falar que tem um problema, que está com um problema fúngico. Até mesmo a questão da língua branca. Isso é muito comum. Isso acontece com muitas pessoas. Então, se eu citei algum desses sinais e sintomas e você se identificou com isso, é importante que você saiba que tem como tratar. E esse tratamento, muitas vezes, não é a questão da medicação antifúngica, da pomada. São casos pontuais que precisam ser usados, não é a maioria dos casos. E é por isso que foi ficando cada vez mais resistente ao tratamento fúngico. Antes passava-se o fluconazol e resolvia, passava-se um esmalte. Se a gente pensar nos tratamentos antigos, hoje não. Você vai vendo que você vai passando e não vai acontecendo nada, não vai melhorando. Porque você precisa nutrir o seu corpo. Para os sinais e sintomas melhorarem, o papel está na nutrição. Nunca se falou tanto nisso. Demorou, mas chegou a vez da nutrição. Eu falo isso porque quando eu trabalhava no ambulatório, pouco se falava do papel da nutrição para tratar doenças desse tipo. Pouco se falava. Normalmente a obesidade, o sobrepeso era tratado com uma sibutramina, com uma medicação, depois veio Victoza. Normalmente era assim o padrão. E aí foi evoluindo e foi entendendo que esses micro-organismos interagem com as nossas células e a gente sabe o papel, a força que tem um alimento e não é difícil, não é sofrido, não tem que ser. Você só precisa entender o que você tem. Porque eu vejo que a maioria das pessoas que estão aqui não sabia que tinha um problema. Eu recebi muitos directs de muitas pessoas falando, eu não sabia que eu tinha isso, eu não sabia que eu tinha síndrome fúngica, eu não sabia nem que existia síndrome fúngica. Porque normalmente escuta-se falar muito do probiótico, da bactéria, da nossa infância, a questão do Yakult, agora a kombucha, mas a maioria das pessoas desenvolvem a disbiose como consequência. Porque vem esse crescimento fúngico acompanhando uma vida. Então saiba que você pode melhorar. Não aceite, não fale, como eu disse ontem, não fale que não tem tratamento, que você já tentou de tudo, que você já fez de tudo. Tem tratamento, você vai melhorar, você vai se curar. Você está no caminho certo, porque você está aqui, sexta-feira à noite, me escutando, querendo entender melhor o que é síndrome fúngica, querendo se identificar com o que eu estou falando, entender se é esse o seu problema. E aí você vai juntar todas as pecinhas aqui do quebra-cabeça da nossa conversa para você fechar e ver, tomar a decisão do que você quer fazer. Então, em relação ao nosso corpo, coceira, queda de cabelo, acne, bolinhas atrás do braço, vontade exagerada por doce, aquela vontade que não passa, que todos os dias você quer consumir, um carboidrato refinado, você tem uma compulsão, mas eu não estou falando uma compulsão de comer assim, volumes que uma outra pessoa não consiga comer. É uma compulsão de você não conseguir dizer não. Hoje eu não quero comer isso. É aquela vontade voraz que não passa.
aquela fermentação, aquele incômodo, aquela distensão abdominal. E se você veio ganhando peso com o passar do tempo, escreve aqui para mim se você observa que seu peso está saudável, se você está satisfeito com a sua composição corporal. Você se olha no espelho, você está feliz com a sua composição corporal? Você vai juntando essas pecinhas. Se você foi ganhando peso com o tempo, isso também é um sinal. Porque saiba que o estoque de calorias não depende simplesmente do quanto que você consome de calorias ali num alimento. O estoque de calorias é determinado pelo quanto que você absorve. O quanto que você absorve de calorias daquele alimento. A gente não estoca energia igual. Eu como um alimento, eu vou absorver uma quantidade de micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais, e as calorias de maneira diferente que você, e você vai absorver diferente da pessoa que está do seu lado e assim por diante. Então, assim, se você vem percebendo esses sinais de incômodo, constipação, dor de cabeça, uma cólica, mulheres, cólica não é normal. Não é normal sentir cólica e tomar Buscopan e viver assim. Não, não é normal. Isso indica que tem algo errado. Então tem que observar o que você está comendo, aquilo que está mais presente na sua rotina. Um sinal de TPM com uma depressão, aquele sintoma de depressão, de tristeza profunda, não é normal. É importante você observar os sinais e sintomas. No meu caso, eu demorei para perceber que eu estava ganhando peso, mesmo sendo nutricionista. Então, por isso que não sinta-se que você fez tudo errado, que não tem mais como resolver. Tem sim, tem como resolver, fica tranquila, fica tranquilo. Eu fui ganhando peso aos poucos e eu não percebia que estava ganhando peso. E sempre tinha os incômodos na pele. Os primeiros incômodos, como eu contei, foi a acne e depois as bolinhas no braço. Mas para mim estava tudo bem, porque eu mantinha uma alimentação relativamente boa. Só que aí, quando veio o problema na pele, nas mãos, o gatilho, como eu contei para vocês, foi simplesmente entrar em contato com um alimento que eu já estava acostumada, mas que aquilo, o meu metabolismo, a minha absorção não aceitou muito bem. E aí, no outro dia eu estava com um problema nas mãos. A minha mão já estava repleta de bolhas. E nenhuma outra parte do corpo, só nas mãos. Coceira, muita coceira e muita bolha na mão. Então, assim, cada pessoa vai desenvolver um problema diferente. Nós somos únicos, o nosso DNA é único. A gente herda a nossa herança genética, metade do pai e metade da mãe. E aí, o que a gente vai determinar, o que vai determinar o que vai acontecer com o nosso corpo, é como a gente vai vivendo as nossas escolhas com o passar do tempo. Então, os sinais e sintomas de uma pessoa A vai ser diferente da pessoa B. Vocês podem ser irmãos, por exemplo, mas vão ter sintomas totalmente diferentes, porque depende de tudo que vocês entrarem em contato com o passar da vida. Então, no meu caso, o reflexo foi na pele. Eu não tive uma candidíase recorrente. Atendo muitas pessoas e vejo muitas mulheres que têm. Atendo muitas pessoas que começam com essa burra lingual, a língua branca, e aí vai ganhando peso. A questão da irritabilidade. Não consegue se concentrar, está muito irritado, aí junta com essa burra lingual, junta com um incômodo digestivo. A digestão muito, muito ruim. Então isso é sinal que algo não está bem. E a gente não tem que viver assim. Não é normal se sentir mal. Não é normal ter esses incômodos. Tem tratamento. E a cada passo, eu quero guiar vocês, mostrar para vocês entenderem tudo isso que envolve, todos os fatores que envolvem a síndrome fúngica. Amanhã eu vou dar continuidade, vocês vão juntando as peças. É importante que vocês entendam, se vocês têm um problema que não está melhorando, um problema de pele ou qualquer outro que eu citei aqui, entendam que tem tratamento. É importante você entender o porquê que aconteceu isso. E às vezes a gente faz um exame e não dá nada, como eu conversei ontem com vocês. Eu fiz um exame e não mostrou nada. Mas eu tô com incômodo. Lembra que
O exame, ele só vai mostrar que você está com problema, às vezes, quando esse problema está muito grave. Se você está com um problema, se você sente o problema, ele tem que ser investigado. Ele tem que ser conversado. O profissional tem que te escutar. Então, por isso que eu estou tendo essa troca com vocês. Eu pergunto todas as vezes, abro a caixinha para entender o que está acontecendo, para a gente fazer essa troca. Porque a nutrição é o primeiro passo. Só que normalmente a gente vai buscar o primeiro passo com o remédio. E isso é comum, isso é natural, porque a gente quer aliviar rapidamente a dor. E não tem problema nenhum você ter essa reação. O problema é ter essa reação e continuar. Não entender o porquê. E você tem que acreditar no papel da nutrição na sua vida. No papel da comida na sua vida. Porque se não fosse pelo alimento, a gente não seria nada. A gente não estaria aqui, não teríamos evoluído, não teria evolução da espécie. Então entenda o papel da nutrição. Entenda como é o funcionamento do seu corpo aqui com as nossas conversas. E aí você vai juntando essas pecinhas. Doenças intestinais, síndrome do intestino irritável, doença de Crohn, problemas como eu citei aí de constipação, diarreia, vem sendo cada vez mais falados exatamente por conta dessas descobertas dos fungos, das bactérias, dos micro-organismos. E aí vem se ligando aí com tudo isso, com todas essas outras queixas, porque o nosso corpo, ele é interligado, como eu disse aqui no começo. A gente não pode olhar, eu estou com um problema na minha pele e achar que o problema é só na pele, que é só por fora. Não, o problema está por dentro. Então, eu estou com um problema de digestão. Se eu estou com um problema de digestão, eu preciso entender o que está causando esse problema de digestão. Eu não vou mascarar tomando um omeprazol, por exemplo. Tá certo? Ficaram com alguma dúvida da parte dos sinais e sintomas? O diagnóstico padrão ouro de síndrome fúngica é o conjunto desses sinais e sintomas. Então, de tudo isso que tem lá no e-book, eu coloquei uma relação bem completa de tudo que pode ter relação. Então, se você está com aquelas queixas, ou se você escutou aqui hoje falando e você se identificou, isso é um sinal de síndrome fúngica, sim. Isso é um sinal que você vai melhorar porque tem tratamento. E no meu caso, é um caso de remissão. Eu posso voltar a ter o problema aqui na minha mão. Mas eu te garanto que quando a gente encontra o caminho, que a gente encontra o que a gente tem que fazer, não volta. Desde 2018, eu vim me cuidando e eu não tenho mais nada. Quem viu o vídeo das minhas mãos, sabe? Quem viu a minha foto em relação ao ganho de peso, da diferença do corpo, é uma consequência, é encontrar o caminho, é entender o porquê e encontrar o caminho. E é isso que vocês estão fazendo aqui hoje. Estão encontrando o caminho de vocês, porque tem tratamento. A gente não tem que conviver com dor, com problema, se sentindo mal, não podendo ter relação sexual, porque eu sei que isso é a dor de muitas pessoas. Não podendo comer algo e se sentir bem, ter um desconforto, acordar já cansada ou cansado, não ter vontade de fazer as coisas, tá de mau humor, a questão da irritabilidade, da constipação que causa, isso não é normal. Tem tratamento e eu vou mostrar para vocês, tá? Vou mostrar todas as pecinhas do que precisa ser feito. Eu espero que eu tenha ajudado, contribuído para você entender se realmente é o seu caso, se isso que você vem acompanhando aqui no meu Instagram, o meu conteúdo, está ajudando a clarear, a entender o que precisa ser feito. Primeiro entender o porquê isso está acontecendo com você e saber que você não está sozinho, sozinha, que isso é normal, não tenha vergonha disso. Problema fúngico é muito comum, é natural. A gente só precisa prestar atenção. Quanto antes a gente prestar atenção no problema,
o que está acontecendo e por que está acontecendo, mais fácil da gente resolver. Quanto mais tempo a gente demora, fica ali no problema, fica mascarando ele, fica querendo encontrar uma solução rápida. Digo rápido no sentido de simplesmente tampar com band-aid e não querer olhar mais. Quanto mais tempo a gente fica fazendo isso, pior vai ser. Então vocês estão no caminho certo. Vocês estão aqui, estão recebendo essas informações, essa hora, é porque você realmente quer melhorar, você quer entender, e é esse o caminho. Lá no Telegram eu vou colocando mais conteúdo, aqui no feed, quem vem acompanhando também. Mas lá no Telegram eu vou mandando áudio, vou complementando os conteúdos que eu vou passando aqui para vocês. Eu espero que eu tenha ajudado, que eu tenha contribuído. É importante que você saiba que não está só, que esse problema não é só seu, que outras pessoas estão passando por esse mesmo problema, que tem tratamento e que você vai encontrar a sua remissão, a sua cura. Você precisa acreditar. Tá bem? Ótima noite para vocês. Amanhã, a live vai ser de manhã. Vocês escolheram o horário lá pelo Telegram. Eu não tô nem sabendo qual é o horário que vocês escolheram. Eu acho que vocês escolheram o das 10h29. Eu coloquei 3 horários. Eu não sei. Alguém olhou no Telegram e viu qual que é o horário? Então, eu vou colocar depois, vou colocar nos stories e vou colocar lá no Telegram também. E depois eu vou postar no feed para relembrar vocês. Eu espero mesmo de coração que eu tenha ajudado vocês. Eu sei o quanto que é sofrido a gente ter um problema e a gente não achar a solução. No meu caso, eu passei com vários profissionais, com vários médicos. E aí eu resolvi estudar um assunto que eu já tinha estudado, porque isso fez parte do meu meio, né, como nutricionista. Mas como eu disse, a gente tem que juntar o quebra-cabeça. E aí, para juntar esse quebra-cabeça, a gente leva um tempinho. E aqui eu estou facilitando, estou guiando você para você entender o que está acontecendo, o que está acontecendo com você. Tá bem? Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido quais são os sinais e sintomas, o que causa. E que não é normal se sentir mal. Eu espero vocês amanhã. Ótima noite, boa noite. Aproveitem a sexta-feira de vocês. E eu espero contribuir ainda mais amanhã com vocês. Um beijo, gente. Boa noite.